Hoje nós vamos ter o início de uma série de reflexões nos próximos 4 domingos. Nós decidimos chamar essa série de mitos, nada a ver com um tal de mito, ok? Nenhuma relação com isso, mitos, no plural, amém? E nós vamos falar sobre algumas coisas que na verdade, ocupam o imaginário popular. Essa é a ideia. Aquilo que as pessoas acabam acreditando com o tempo acerca de certas coisas. Nós podemos falar sobre muitas coisas, nós vamos falar acerca de certas coisas concernentes à nossa fé. Então, eu quero ler um trecho das Escrituras. A maior parte desses sermões não serão expositivos. Eu gosto de pregar de maneira expositiva, eu gosto de pregar tendo como fundamento um texto das Escrituras que é, em si mesmo, já o esboço daquilo que eu pretendo falar. Nesses sermões aqui, eles não vão seguir essa forma. No entanto, eu quero ler uma porção das Escrituras que fala sobre o tema principal, o nosso foco hoje, e a qual eu vou fazer referência no final desse sermão. E ela está na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Quantos de vocês aqui sabem o que está escrito em João 3,16? Ok? Você sabe o que está escrito. Se alguém perguntar para você recitar João 3,16, você pode fazê-lo? Sim? Ok, muito bem. Não vamos fazer o teste agora. Né? Não sentiu firmeza. Então, não vamos fazer o teste agora, mas é pelo menos sabido, talvez seja um mito, que João 3,16 é o versículo mais conhecido das Escrituras, e que os cristãos, de um modo geral, conhecem esse texto de memória, né? Têm memorizado, sabem recitá-lo. Eu vou te dar um outro texto. João 3,16 é um texto, um daqueles primeiros que eu aprendi nas Escrituras. Quando eu me converti, essa ideia de memorizar as Escrituras era algo muito forte, eu já disse isso para vocês. E eu, então, aprendi a memorizar vários versículos, inclusive muitos deles ligados à salvação, porque as pessoas que me deram os primeiros passos na fé, encorajavam bastante o evangelismo de rua, o evangelismo pessoal. Então, eles me ensinaram a memorizar versículos que falavam sobre a salvação, para que quando eu fosse evangelizar as pessoas, eu pudesse citar esses textos. Então, eu aprendi muitos desses versículos, e muitos deles continuam comigo até hoje. Então, um outro versículo que eu aprendi, no entanto, logo que eu me converti, também tem a sua referência 3,16. Então, se você quiser, né, João 3,16, ótimo. 2 Timóteo 3,16 é um outro versículo muito bom para você guardar. E ele está na porção que a gente vai ler aqui. Então, 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler os versículos 10 a 17, a gente vai passar pelo 16 e você vai ver por que é importante esse verso de 2 Timóteo 3,16. Versículo 10 diz assim: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Agora, o 3,16, olha só.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno conhecimento para realizar toda boa obra. 2 Timóteo 3,16 é um versículo importante, é uma referência importante. Se você não memorizar todo o conteúdo dele, é uma referência importante para você localizá-lo na sua Bíblia quando você estiver conversando com alguém. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é palavra de Deus. E nós vamos falar sobre a Escritura hoje. Nós vamos falar sobre alguns desses mitos que as pessoas acabam acreditando acerca das Escrituras e que elas acabam transmitindo acerca das Escrituras. E talvez alguns de nós possamos correr o risco de acreditar neles ou de não saber lidar com eles quando nós conversamos e dialogamos com as pessoas. Essa série tem um caráter, eu acredito, de certa maneira apologético, para ajudar-nos a lidar com algumas dessas questões na nossa sociedade e no nosso tempo hoje. No 6º século antes de Cristo, houve uma grande transformação no mundo, que é conhecida como a mudança de uma era, na verdade, de uma compreensão do mundo e das coisas. E é conhecida como o início da filosofia. É a mudança do mito para o logos, do mito para a razão. Até então, as pessoas interpretavam a realidade através de mitos, da mitologia. E o que forma o mito? Na verdade, eram histórias antigas, tão antigas quanto a própria existência humana, e tão antigas quanto a partir do momento em que o homem começou a se comunicar por meio da linguagem. Essas histórias foram passadas, então, de pais para filhos, de geração em geração, de maneira oral, e as pessoas acreditavam. E eram histórias que tinham como finalidade explicar a existência humana. O homem sempre quis saber da sua existência. A partir do momento em que ele começou a ter consciência de si mesmo e do mundo ao seu redor, e habilidade para expressar essas coisas, seus pensamentos, por meio de palavras, ele quis saber, afinal de contas, quem eu sou, por que eu estou aqui nesse mundo, por que essas coisas existem, qual é a realidade das coisas no mundo. Todas essas questões. Então, as explicações para isso surgiram em diferentes povos, de diferentes maneiras, e foram transmitidas, geração após geração, de pais para filhos. E isso deu origem, então, àquilo que é conhecido como mitos, como a mitologia. E no 6º século antes de Cristo, os gregos foram os primeiros a romperem com isso, a começarem a procurar explicações para a realidade das coisas, através do raciocínio lógico, através da razão. Daí surge, então, aquilo que é conhecido como a filosofia. Então, mitos, estou dizendo isso para que a gente entenda que mitos, na verdade, são essas histórias que começam a ser transmitidas e as pessoas acabam acreditando nelas e elas acabam assumindo que o que elas dizem é, na verdade, aquilo que é a realidade, ou a verdade acerca daquilo que elas falam. Hoje a gente vai falar sobre mitos que as pessoas têm ou que acreditam, principalmente no nosso mundo hoje, pós-moderno, sobre as Escrituras. Esses 3 que eu quero mencionar hoje aqui são ditos, e são ditos muitas vezes entre cristãos. Eu não acho difícil de encontrarmos até entre nós pessoas que possam acreditar ou que possam pensar que talvez haja algum fundamento de verdade nessas coisas. E por isso eu acho importante que a gente olhe para esses mitos. Na próxima semana e nas próximas semanas a gente vai falar sobre outros temas e outras ideias que foram transmitidas, que foram passadas, que ganharam o imaginário popular e acabaram, então, influenciando o pensamento de muitas pessoas no nosso mundo e até mesmo na igreja. Mas sobre a igreja, os 3 mitos que eu quero abordar aqui, e, evidentemente, a gente poderia gastar muito tempo falando sobre isso, e esse é um sermão que eu pretendo ser curto, então não vai ser uma abordagem exaustiva, nem de longe exaustiva sobre o tema. Mas os 3 mitos são: o primeiro deles, eu ouvi recentemente, assistindo a
um desses YouTubers. Eu também assisto YouTubers, ok? Não tanto quanto o meu filho, mas eu também assisto. Então, eu vi um YouTuber esses dias, e ele estava falando sobre a Bíblia, e ele disse assim, a Bíblia foi escrita por Deus. Ele faz a pergunta, quem escreveu a Bíblia? E ele mesmo responde, a Bíblia foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por Deus, certo? Errado. Não foi. Nós, cristãos, não acreditamos nisso. E é importante que a gente saiba, que todos nós saibamos disso. Nós não cremos que Deus escreveu a Bíblia. Não foi Deus quem escreveu a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é palavra de Deus. Isso é o que os cristãos creem. Os cristãos não creem que Deus escreveu a Bíblia. Os mormons creem isso, acerca do livro de Mórmon. Eles creem que o livro de Mórmon foi escrito, né, por Deus, por um anjo, e o anjo Moroni entregou a Joseph Smith. E, no entanto, esse livro nunca foi achado. Mas é que eles acreditam. Os muçulmanos creem que Deus escreveu o Alcorão, o Alá. Nós não cremos nisso. Nós não cremos dessa maneira. A Bíblia não é um livro que foi escrito por Deus. Ela foi inspirada por Deus. A Bíblia é, então, para nós, palavra de Deus nas palavras dos homens. Foram os homens que escreveram a Bíblia. E eles escreveram a Bíblia, no entanto, orientados, guiados por Deus. Há uma ação divina nesse processo, mas é uma ação divina que não elimina o elemento humano no processo, você entende? Não é, por exemplo, como alguns espíritas ou outras pessoas podem acreditar acerca da mediunidade, né? Que, por exemplo, um médium, sob a influência de um espírito, ele fecha os seus olhos, ele pega um lápis ou uma caneta e ele começa a escrever aquilo que o espírito está fazendo. Não é isso, não foi assim que esse texto foi composto. Não eliminou as faculdades e o conhecimento das pessoas, dos homens que estiveram envolvidos no processo da escrita. Não é assim. É importante isso. Então, ela é palavra de Deus, mas ela foi escrita por seres humanos em determinados momentos da história, e a gente vê as marcas, principalmente se você estudar o texto no original, que a maioria de nós não tem condições de fazê-lo, não tem problema, nós não precisamos todos fazê-lo. Não é só se você estudar a Bíblia no original que você vai compreendê-la ou que você vai se beneficiar dela. Graças a Deus, a gente, inclusive, tem muitas pessoas que fazem isso. E que nós podemos confiar no trabalho e na seriedade com que elas fazem o seu trabalho. Mas essas pessoas que têm habilidade para fazer isso, que se dedicam anos e anos da sua vida à linguística e às línguas originais e aos textos originais, elas vão nos dizer sobre esses detalhes na escrita que nós podemos, muitas vezes, se estudarmos literatura na nossa própria língua, nós podemos perceber. É possível você pegar um bom texto literário e um mau texto literário na língua portuguesa, se você está acostumado a ler, e identificar, esse é um bom texto, essa literatura foi escrita de uma maneira clássica, ou de uma maneira muito bonita. Você pode pegar um texto pobre, que foi escrito de uma maneira, né, onde a pessoa não tinha muitos recursos. Esses detalhes literários, é o que eu estou falando, que às vezes os estudiosos nas línguas originais conseguem perceber nas escrituras e podem dizer assim, esse texto foi escrito por uma pessoa muito culta, esse texto foi escrito, por exemplo, por talvez um agricultor, uma pessoa que não tinha um vocabulário muito grande. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, C.S. Lewis, numa introdução que ele fez para uma tradução chamada Cartas para as Novas Igrejas, de J.B. Phillips, na década de 50, e esse texto é as cartas às igrejas novas, ou para novas igrejas, ou, estou tentando lembrar agora, Cartas para Hoje. Ok. Cartas para Hoje, como foi a última edição, publicada em português aqui no Brasil, pela Vida Nova. É uma tradução da década de 50, por um homem chamado J.B. Phillips, das cartas do Novo Testamento. Lewis foi convidado para fazer uma introdução a esse texto, quando ele foi publicado, na sua terceira edição. E ele diz o seguinte,
Está falando do Novo Testamento. Ele diz assim: o Novo Testamento, no original grego, não é uma obra de arte literária. Não está escrito em uma língua solene, eclesiástica. Está escrito no tipo de grego que foi falado no Mediterrâneo Oriental, depois que o grego se tornou uma língua internacional e, portanto, perdeu sua verdadeira beleza e sutileza. Um detalhe: Lewis conhecia o grego clássico. Ele era fluente, se a gente pode dizer assim, na leitura de textos gregos clássicos. Então, ele está comparando o texto grego do Novo Testamento com os textos gregos clássicos. E ele está dizendo, então, que essa linguagem, o grego que a gente encontra no Novo Testamento, ele não tem nada parecido com a beleza que ele vê nesse grego clássico. Ele diz assim: nele vemos o grego usado por pessoas que não têm nenhum sentimento real pelas palavras gregas, porque as palavras gregas não são as palavras que eles falavam quando eram crianças. É uma espécie de grego básico, uma linguagem sem raízes no solo, uma linguagem utilitária, comercial e administrativa. Então, ele está comparando, novamente, o grego do Novo Testamento com o grego clássico. Ele está dizendo: o grego clássico é uma linguagem que tem a sua beleza, nas grandes poesias, essas grandes peças literárias. O grego do Novo Testamento é uma linguagem, as palavras de Lewis, que conhecia bem e podia fazer a distinção entre eles. As palavras dele: o grego do Novo Testamento é um grego, podemos dizer assim, pobre. É um grego básico. É um grego que foi utilizado por pessoas que não falavam grego como a sua língua materna. Nós não conseguimos perceber isso, evidentemente, porque nós não conhecemos as duas línguas sequer para fazer essa distinção. Inclusive, a maioria de nós que passou por um seminário, alguma coisa, que está estudando teologia e que tem aulas de grego, teremos que ralar anos e anos e anos para chegar próximo, talvez, de conseguir qualquer possibilidade de distinguir isso. São pessoas como Lewis ou outros que podem fazê-lo. Agora, nota o que ele fala sobre isso. Ele diz assim, ele pergunta: isso nos choca? Não deveria. Não deveria nos chocar. A não ser que a própria encarnação nos chocasse. A mesma humildade divina que decretou que Deus deveria se tornar um bebê no peito de uma camponesa e, mais tarde, um pregador itinerante preso nas mãos da autoridade romana, decretou também que ele deveria estar pregando em uma linguagem vulgar, prosaica e pouco literária. A encarnação é, nesse sentido, uma doutrina irreverente. O cristianismo, nesse sentido, uma religião irremediavelmente irreverente. Quando esperamos que ele deveria ter vindo antes da palavra, em toda a beleza que agora sentimos, e aí ele está escrevendo isso para fazer a comparação entre essa nova tradução da Bíblia e a versão autorizada, porque naqueles dias, aquelas pessoas que estavam acostumadas com a versão autorizada na língua inglesa, falaram assim: nossa, essa versão que está aqui, ela é pobre, é uma versão vulgar, a gente quer aquela linguagem, né, que nós estamos autorizados. Já viu pessoas falando isso acerca, talvez, das novas versões, comparando com a versão de Almeida, e falando assim: a versão de Almeida tem uma beleza, tem uma coisa assim. As pessoas mais antigas que estão acostumadas, ela tem uma beleza, tem uma fluência, tem uma coisa assim. Era isso que estava acontecendo nos dias do C.S. Lewis. As pessoas estavam falando: a versão autorizada ela é divina, ela tem uma coisa assim, ela expressa melhor o sentido original na sua beleza. Ele está falando: não é isso. Então, ele está dizendo assim, que as pessoas esperavam, né, que a palavra, o grego, que veio antes da palavra, a palavra encarnada, em toda a sua beleza, que agora sentimos na versão autorizada, se é isso que a gente esperava, ele fala assim: estamos tão distantes do alvo quanto os judeus esperavam, ou quanto os judeus estavam ao esperar que o Messias viesse como um grande rei terrestre. Ou seja, as pessoas esperavam o Messias como um grande rei terrestre, ele veio como um homem humilde. Algumas pessoas poderiam esperar que talvez a Bíblia fosse composta numa língua clássica, o Novo Testamento, especificamente, com toda a sua beleza, né? E, no entanto, ele vem e ele é escrito numa língua comum, no grego koiné.
A verdadeira santidade, a verdadeira beleza e a verdadeira sublimidade do Novo Testamento, como da vida de Cristo, são de um tipo diferente, milhas mais profundas e mais adiante. A beleza de Cristo e a beleza do texto grego das Escrituras não está na forma como ele foi escrito, no seu formato, não está no fato dele ser de uma língua clássica. Não é isso o que Lewis está dizendo. Então aqui, só nesse ponto, a gente já vê o aspecto humano dessa linguagem. Deus decide falar, Deus decide se revelar, assim como na encarnação Deus decide manifestar-se ao homem, e Ele faz isso através de um homem humilde, simples, filho de uma camponesa, que vive como um pregador itinerante, que é perseguido, que é preso como um criminoso e crucificado numa cruz romana. Deus faz isso, e isso, Paulo diz, isso daí é a sabedoria de Deus, se opondo àquilo que nós achávamos ser a sabedoria. Da mesma maneira, Deus, ao permitir que a sua história fosse registrada, e a história do seu filho fosse registrada, Ele usa pessoas simples. Ele permite que isso seja registrado numa linguagem simples, de certa forma. Uma linguagem humilde. Qualquer pessoa que, inclusive, estuda o grego, e eu não digo isso como um expert, na verdade, eu tenho milhas e milhas para seguir nesse estudo, me sinto completamente um analfabeto diante da língua. No entanto, quando você começa a estudar, você percebe que a língua grega do Novo Testamento é uma língua relativamente pobre, na quantidade de palavras e tudo mais. Ela é pobre. Né? Então, esse é o aspecto humano das Escrituras, ok? Fica claro na própria linguagem com que as Escrituras foram registradas que é um aspecto humano. Ela é palavra de Deus. Deus falou, Deus inspirou, Deus conduziu esses homens no processo, mas Deus respeitou a habilidade deles. Ou seja, esses escritores não foram além da sua habilidade humana ao escrever esse texto. Eles escreveram de acordo com as habilidades que eles próprios tinham como escritores, como pessoas, isso no Novo e isso também no Velho Testamento. E aí, ligado a isso, algumas pessoas vão dizer assim, que a Bíblia é uma compilação de ideias incoerentes e contraditórias. E você já possivelmente ouviu falar aqui uma série de contradições nas Escrituras. Eu estudo as Escrituras há bastante tempo. E ainda estou para encontrar uma contradição nas Escrituras, ou suposta contradição, para a qual eu não tenha encontrado uma explicação plausível. Entendeu? Continuo lendo, continuo estudando, mas faço isso já há décadas e não encontrei. Para a qual eu não encontro uma explicação plausível. Há aparentes contradições, há passagens difíceis nas Escrituras, mas à medida em que você vai estudando, e você vai lendo, e você vai encontrando o que eu chamo de explicações plausíveis para essas aparentes contradições. Mas as pessoas dizem aí, né, que esse livro então é uma compilação de ideias, um ajuntamento de ideias, pegaram trechos daqui, trechos dali, compilaram tudo isso, formaram então um texto incoerente. Novamente, esse é um mito, essa é uma ideia completamente equivocada acerca das Escrituras. Sim, as Escrituras foram escritas ao longo de um longo período de tempo, aproximadamente, alguns diriam 1.500 anos. Sim, elas foram escritas por muitos autores, aproximadamente 40 autores. No entanto, elas têm uma única mensagem. Se você pegasse um livro escrito no decorrer de 3 séculos, por pessoas diferentes, vivendo em momentos diferentes, talvez seria difícil você conseguir que essas histórias tivessem uma mesma linha. A Bíblia tem uma mesma linha, uma mesma mensagem central, que percorre ela de Gênesis a Apocalipse. E que mensagem é essa? A Bíblia fala de Cristo. Ela fala da história de Cristo. Você pode pegar os temas acerca dessa história de Cristo, como, por exemplo, a aliança nas Escrituras, a promessa nas Escrituras. A gente falou da ceia aqui, dessa aliança, essa promessa de Deus, uma aliança, de um concerto. E você vai pegar isso de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar esse tema da aliança, percorrendo essas páginas, e percorrendo essas páginas como uma única mensagem.
apontando para Cristo. Então, a gente pode dizer assim, há uma coerência na mensagem bíblica. Essas contradições, ou essas incoerências que as pessoas falam, na verdade, é porque elas não estão lendo a Bíblia como elas deveriam ler. É uma leitura superficial e aparente das Escrituras. Quanto mais você mergulha para estudar a Bíblia, mais você vai ver que ela tem uma mensagem central, coerente, apontando para Cristo. O terceiro mito, e esse eu pretendo gastar um pouquinho mais de tempo com ele. Então, o primeiro deles é que a Bíblia foi escrita por Deus. Não foi, eu disse a vocês. Ela foi escrita por seres humanos, por gente como a gente. E a gente vê isso no texto bíblico, principalmente no seu texto original. Essas marcas da humanidade estão lá no texto original. O segundo deles é que esse é um compilado de textos incoerentes e contraditórios. Eu estou dizendo para você que não são. As aparentes contradições são aparentes contradições, e eles não são incoerentes a uma mensagem central que percorre a Bíblia do início ao fim. Jesus falou acerca da Bíblia, ele diz assim, as Escrituras falam acerca de mim. E essa é a mensagem central, na verdade. A Bíblia está apontando para Cristo. Terceiro mito. A Bíblia é um livro misógino e racista. Já ouviu esse? Sim? Ok. Algumas pessoas ouviram, então talvez ele não ocupe ainda todo o pensamento das pessoas hoje, mas se você não ouviu, você possivelmente vai ouvir. Basicamente, muitas pessoas dizem hoje em dia, a Bíblia oprime as mulheres. Já ouviu dessa maneira? A mensagem da Bíblia é uma opressora. Ela promove o racismo, promove a escravidão e todas essas coisas. A mensagem da Bíblia é opressora. E em relação às mulheres, ela é opressora. E aí tem pessoas que vão dizer assim, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de Paulo, porque Paulo ele era um machista, e as mensagens dele acerca da mulher são opressoras, e as pessoas usam essas mensagens, inclusive, para justificar violência contra as mulheres nos nossos dias. Essas são acusações sérias acerca das Escrituras. E eu quero dizer para você que, novamente, são mitos, quando nós lemos e entendemos as Escrituras, dentro do seu contexto histórico, dentro da sua própria mensagem, daquilo que ela se propõe a nos ensinar. Muitas pessoas descartam, no entanto, essas acusações, hoje em dia, como se elas fossem apenas clamores feministas. Eu quero dizer de antemão que eu não sou feminista. Sinto, irmãs, se decepciono vocês. Eu não sou feminista. O feminismo, principalmente o feminismo atual, se tornou uma ideologia que eu considero tem bastante elementos, na verdade, que não são bons. A tal ponto de que feministas atuais, e há uma grande controvérsia sobre isso, mas uma das mais famosas feministas vai dizer o que eu estou dizendo agora, o feminismo atual, ele ensina ou ele prega o ódio aos homens, se tornou uma coisa completamente fora daquilo que é real. Talvez na sua tentativa de defender algo que é correto, seus direitos, as feministas atualmente têm ido a um extremo que não é um extremo saudável. Por isso, eu estou dizendo, eu não sou feminista nesse aspecto, eu não defendo isso, eu creio que esses extremos, essas ideias, ou esses ismos que a gente coloca, geralmente eles tendem a caminhar para uma direção que é negativa. No entanto, nós, como cristãos, deveríamos nos colocar do lado de todas as mulheres que estão defendendo ou buscando a dignidade dos seus direitos, que muitas vezes tem sido negado a elas. Ok? Isso é muito importante. Mas, novamente, não tem a ver com o texto bíblico, as pessoas vão falar, é a Bíblia que promove isso, aquilo e tudo mais. Craig Keener, que é um estudioso do Novo Testamento, escreveu um livro chamado Paul, Women and Wives, em que ele aborda os escritos paulinos acerca das mulheres e esposas no Novo Testamento, evidentemente.
E é um texto fantástico, não foi publicado em português ainda, mas é um texto realmente fantástico, em minha opinião. Eu ainda não li, eu tenho lido, não esgotei as minhas leituras acerca desse assunto. No conselho pastoral, muitas vezes, as pessoas me perguntam acerca desses temas, e os irmãos que estão aqui do conselho pastoral sabem disso. Às vezes surgem as discussões sobre isso, e alguém vai falar assim, e eu digo assim, eu ainda estou lendo. Eu ainda estou lendo a respeito. Então, eu não esgotei as minhas leituras, eu li alguns livros do Kinner, para mim, é um dos livros melhores que eu li até o momento. Mas olha só, eu vou citar algumas partes do livro do Kinner aqui, acerca de como mulheres são tratadas ao redor do mundo. Ele vai dizer assim, embora queima de noiva, seja agora ilegal na Índia, ainda acontece com frequência. Uma noiva cujo dote é insuficiente pode ser queimada até a morte, para que seu marido possa encontrar uma nova parceira. Não há investigação, é claro, porque se diz que ela simplesmente derramou óleo de cozinha sobre si mesma e se incendiou acidentalmente. Isso acontece no mundo hoje, na Índia. Antes disso, havia uma prática que ainda acontece, porque ela não foi erradicada totalmente, de que quando o marido morria, a viúva deveria lançar-se voluntariamente, e caso ela não fizesse, então, isso era feito involuntariamente, sobre a pira em chamas, na qual o seu corpo estava sendo queimado. E foi um homem chamado William Carey, conhecido como pai das missões modernas, que levou o evangelho para a Índia e que lutou para que esse costume fosse abolido naquele país. E, em tese, ele foi abolido, mas continua sendo praticado em algumas partes do país, assim como a queima da noiva, que é ilegal, mas que continua acontecendo naquele país. Ele diz assim, enquanto na minha igreja, minhas irmãs se queixam de que não há homens suficientes, ele está falando como um americano, enquanto na minha igreja, minhas irmãs se queixam que não há homens suficientes, na Índia, a situação para as perspectivas matrimoniais é invertida. A discriminação contra as mulheres se estende até o útero e, em um hospital, 7.999 dos 8.000 abortos relatados em um determinado período eram de fetos femininos. Ou seja, até mesmo na prática do aborto, naquele país, há preferência por abortar fetos femininos. Em lugares como o Afeganistão e Bangladesh, as mulheres têm negadas oportunidades educacionais com base em seu gênero. No primeiro, elas devem deixar a escola aos 10 ou 11 anos para começar a tecer os tapetes. Embora seja relatado que 2/3 dos alimentos do mundo são produzidos por mulheres, elas têm pouco controle sobre os produtos dos seus trabalhos. Na Uganda rural, por exemplo, as mulheres fazem o trabalho físico mais difícil no campo, além de cuidar das crianças, e também crescem esperando espancamentos de seus futuros maridos. Ou seja, as meninas na Uganda e em outras regiões da África, além de fazerem todo o trabalho mais difícil, elas crescem. É ensinado a elas que quando elas casarem, os seus maridos vão espancá-las e que elas devem aceitar isso como algo normal. Ele diz, como na maior parte da África rural, uma mulher trabalha a partir das 5 horas da manhã até as 21h30, mais ou menos. É relatado que as mulheres possuem menos de 1% da propriedade do mundo. E apesar de trabalharem mais de 60% de todas as horas trabalhadas, elas recebem apenas 10% da renda do mundo. E eu poderia continuar aqui, o texto vai. Mas acho que isso já nos dá uma ideia do como a sorte, se a gente pode dizer assim, das mulheres ao redor do mundo não é bem uma sorte. Como mulheres são tratadas ao redor do mundo e têm sido tratadas ao longo da história, de maneira que não é adequado. Então, nós cristãos, eu quero dizer, deveríamos nos colocar ao lado das mulheres quando elas reivindicam a sua dignidade e os seus direitos. Nós deveríamos fazer isso. Nós não deveríamos nos opor a isso de forma alguma, pelo contrário, nós deveríamos nos colocar ao lado, entender que isso é justo, e que isso é digno, e que isso faz parte
daquilo que Jesus falou, que nós deveríamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Agora, interessante nisso daqui é que nesses países citados e nas culturas citadas aqui, nós não estamos falando que essas ideias não vieram do cristianismo. Não foi o cristianismo que foi transportado para essas nações e que fez com que as pessoas, de repente, passassem a tratar as mulheres dessa maneira. Então, a ideia de que é a Bíblia que promove esses ensinamentos, a Bíblia que promove a opressão das mulheres, a Bíblia que promove a escravidão, o racismo e tudo mais, essas ideias, na verdade, são equivocadas. Se você estudar a história, você vai ver que essas ideias estavam presentes em outros povos. À medida em que a Bíblia estava sendo composta, que a mensagem da Bíblia estava sendo escrita, essas ideias estavam lá, presentes nos mais diversos povos da terra e do mundo. Na verdade, a condição das mulheres nos povos mais antigos sempre foi uma condição terrível. As mulheres sempre estiveram expostas a todo quanto é tipo de violência e falta de valor e tratadas de maneira indigna no decorrer da história. Então, não é o cristianismo. A primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa frente essa acusação falsa, que é o cristianismo que promove isso. Alguém vai dizer, se o cristianismo não promove isso, tá bem, eu concordo, o cristianismo não promove, mas também não ameniza. Porque Paulo, né? E aí volta para o Paulo lá. Okay. Mas antes de chegar no Paulo, eu quero dizer o seguinte, novamente, essas ideias estavam presentes em toda a história humana. Mais antigos. Se você pesquisar os textos mais antigos, você vai ver as coisas mais terríveis acerca das mulheres. Elas estavam presentes no mundo greco-romano de Paulo. Aliás, as ideias que os gregos tinham acerca das mulheres não eram boas. Só posso dizer isso, não eram boas. Os romanos, nos dias de Paulo, tinham melhorado um pouquinho a sua concepção, mas também não eram muito boas. Mas e aí os judeus? Você vai falar, e os judeus? Qual era a ideia deles? Bom, infelizmente, muitos dos escritos judaicos também não refletiam uma ideia tão positiva assim acerca das mulheres. Eles refletiam, talvez, a concepção da sua época. Por exemplo, tem um texto chamado Eclesiástico. Ele está nas Bíblias de tradição católica romana. Ele foi escrito por um homem chamado Jesus ben Sirac, e mais ou menos no ano 190 a.C. Eu vou ler só uma porção dele, no capítulo 25. O subtítulo disso, que foi dado justamente pelos escribas, que compilaram e traduziram essa obra, dividiram ela em capítulos e versos. O subtítulo é Mulher, Anjo ou Demônio? Daí você pode ter uma ideia do que se trata. Então, vou ler alguns versículos desse capítulo 25 do Eclesiástico. Diz assim, nenhuma ferida é como a do coração, e maldade nenhuma é como a da mulher. Ou seja, a maldade da mulher é pior do que a maldade do homem, em outras palavras. Prefiro morar com um leão ou um dragão a morar com uma mulher maldosa. A maldade da mulher muda a sua fisionomia e seu rosto fica tenebroso como o de um urso. Seu marido vai sentar-se no meio dos vizinhos e, constrangido, suspira amargamente. Qualquer maldade é nada diante da maldade da mulher. Caia sobre ela a sorte dos pecadores. Como ladeira de areia para os pés de um velho, assim é a mulher faladeira para um marido pacífico. Não se deixe prender pela beleza de uma mulher, nem se apaixone por ela. Motivo de irritação, desprezo e grande vergonha é a mulher, e grande vergonha é a mulher sustentar o marido. Coração abatido, rosto triste e coração ferido é a obra da mulher má. Mãos inertes e joelhos vacilantes é a mulher que não torna feliz o próprio marido. Foi pela mulher que começou o pecado. E é por culpa dela que todos morremos. Não deixe a água escapar, nem dê liberdade de falar para a mulher má. Se ela não obedece às ordens que você lhe dá, separe-se dela. Então está aqui, eu poderia continuar, o texto prossegue no capítulo 26 desse livro.
Existem algumas instruções, algumas coisas para falar a semelhança do texto de Provérbios, para falar da mulher que tem as suas virtudes também. Mas, de modo geral, a gente pode captar aqui que a imagem acerca da mulher não é uma imagem positiva. Aqui ela é descrita como se a sua maldade, o seu pecado, fosse pior. Ela é colocada, de fato, aqui abaixo dos homens. E essas ideias, elas estavam presentes no mundo antigo, e elas estavam presentes no mundo do Velho Testamento, assim como no mundo do Novo Testamento. Elas estavam presentes entre todos os povos, como eu disse, os povos pagãos, elas estavam presentes entre os gregos e os romanos, e aí a gente vai encontrar, inclusive na tradição judaica, nesse texto de sabedoria, o eclesiástico, que a reflexão disso. E aí a gente vai encontrar, então, em alguns textos bíblicos, algumas das coisas que a gente vai dizer assim, não, isso daqui é contra a mulher. Isso é contrário. Isso promove, novamente, uma ideia negativa da mulher. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a Bíblia, novamente, é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia trata do plano redentor de Deus e da vontade de Deus e dos propósitos de Deus e da salvação de Deus. Ela aponta, então, toda ela para Jesus Cristo, por meio de quem nós encontramos salvação. Mas a Bíblia não nos esconde da realidade do mundo. Uma das coisas centrais na história bíblica é que a Bíblia nos relata que o mundo, como nós o conhecemos, não é o mundo como Deus o desejou. Que o mundo, como nós o conhecemos, é um mundo maculado pelo pecado. Portanto, nem todas as histórias e narrativas relatadas na Bíblia refletem a vontade de Deus. Muito pelo contrário. É justamente por causa desse pecado, dessa mácula, daquilo que os teólogos chamam da queda, do homem que se desvia do propósito de Deus, no seu desejo por autonomia, e acaba, então, causando todos esses males. É justamente por causa disso que a gente tem a mensagem bíblica para nos corrigir e para nos instruir. Agora, isso não acontece de maneira imediata. Assim como o processo de redenção e de salvação e de transformação do mundo, assim como nós aguardamos a transformação do nosso corpo um dia, e nós aguardamos um novo céu em nossa terra, assim também os males desse mundo e as coisas que foram maculadas pelo pecado em todas as relações, elas não são revertidas automaticamente. E é isso que nós encontramos na narrativa bíblica. Robert Alter, um crítico judaico, que escreveu vários livros, dentre eles A Arte da Narrativa Bíblica, ele mostra isso. Ele vai dizer que na narrativa bíblica de Gênesis, por exemplo, a gente vai encontrar ali algumas histórias que são inseridas, que elas são subversivas de costumes da época. Ou seja, muito embora a gente não encontre uma ordem divina no texto de Gênesis para que homens não tenham casamentos polígamos, nós encontramos nas histórias desses casamentos uma narrativa de que eles não são bons, eles causam problemas. E esse crítico literário ele vai dizer, essa é a forma de Deus inserir na narrativa as sementes daquilo que era a sua vontade, de que o homem, com o tempo, pudesse chegar àquilo que é a sua vontade. Então, essa mesma maneira de lidar com os problemas, vários deles, a gente vai encontrar em toda a Bíblia. Por exemplo, a escravidão. Nós não vamos encontrar, a gente vai encontrar nos textos bíblicos do Velho Testamento, inclusive, nós vamos encontrar leis que falam sobre a escravidão, mas que não falam sobre a escravidão de maneira condenatória. A escravidão esteve presente na história humana desde do seu início. Homens escravizando outros homens. É vontade de Deus que isso aconteça? Não. Isso acontecia? Sim. Como que é tratado na Bíblia? Deus, no decorrer da história, vai estabelecer leis para regulamentar o tratamento, para trazer um pouco de dignidade a essa instituição que era presente nas culturas naquela época. Isso vai acontecer com Paulo. Alguém vai dizer assim, Paulo não combateu a escravidão. Paulo não combateu a escravidão. É verdade. Mas Paulo escreveu acerca da escravidão. E quando a gente lê os escritos de Paulo acerca da escravidão, a gente vai ver que há um caráter subversivo nele. Paulo vai dizer assim como Jesus
quando fala sobre a relação de poder dos homens, ele vai dizer assim, olha, vocês sabem que nas nações, entre os povos, entre as pessoas, a relação de poder é dessa maneira. Jesus diz assim, entre vocês, entre meus discípulos, não deve ser assim. Em relação ao poder, Jesus vai dizer assim, quem quiser ser o primeiro, quem quiser governar, quem quiser liderar, seja o servo de todos. Jesus inverte essa relação, mas ele diz claramente, entre vocês. Paulo faz a mesma coisa em relação à escravidão. Paulo não promove uma rebelião contra o Estado romano, contra o Império, contra os costumes da sua época, mas Paulo diz para os cristãos. E aí você pegue todos os textos que Paulo se direciona à relação de escravos no Novo Testamento, e você vai ver que ele está promovendo uma subversão. Ele está dizendo que na comunidade cristã, o relacionamento entre senhores e escravos é diferente. Eles se tornam irmãos na fé. E o modo como eles deveriam tratar uns aos outros deveria ser diferente do modo na cultura no mundo. A mesma coisa acontece em relação aos demais problemas que a gente encontra em normas culturais. A cultura, gente, nem sempre reflete aquilo que é correto. É importante a gente entender isso. Simplesmente porque um costume faz parte de uma cultura não significa que ele seja bom, não significa que ele não precisa ser combatido ou rejeitado. Por exemplo, uma grande discussão recente aqui no Brasil se trata da cultura indígena. E se trata dos costumes de algumas tribos de matarem suas crianças quando elas nascem com uma determinada deformidade. Isso ganhou aí grande repercussão, porque vários antropólogos e várias pessoas falaram que a igreja não deveria interferir nisso, não deveria interferir na cultura. Note, se a gente pensar que a igreja não deve, ou que nós não devemos, talvez, dizer, olha, o ideal não é esse, acerca de determinadas culturas, se pensasse assim, por exemplo, William Carey nunca teria lutado para acabar com aqueles costumes na Índia, onde muitas mulheres estavam morrendo. Wilberforce nunca teria se pronunciado contra a escravatura, de uma forma quando ele tinha oportunidade de fazê-lo, na função que ele tinha, uma função que ele poderia causar influência. Então, nem tudo que está na cultura reflete o ideal de Deus. E a Bíblia é um livro que promove a redenção. Ele promove a redenção de determinadas práticas culturais que são contrárias à palavra de Deus. Não faz isso, muitas vezes, pelo confronto direto com as autoridades. Muitas vezes, promove isso através da forma subversiva. E é o que nós mais vemos no Novo Testamento e na história do cristianismo primitivo. Rodney Stark, no seu livro O Crescimento do Cristianismo, retrata isso. E retrata como o cristianismo foi uma força subversiva no Império Romano, inclusive no trato para com as mulheres. E aí eu volto para os escritos de Paulo, em relação a mulheres. Craig Keener e outros que estudam o texto do Novo Testamento, nesse aspecto, e estudam os textos de outros escritores da época de Paulo, vão dizer o seguinte, e eu tive a oportunidade essa semana, inclusive conversei com algumas irmãs aqui na igreja e indiquei o material para leitura, de olhar para alguns desses textos da época de Paulo em relação à mulher. E quando você compara os textos da época de Paulo, textos não cristãos, acerca da mulher, com os textos de Paulo acerca da mulher, a primeira coisa que você vai encontrar é a seguinte: Paulo era tremendamente progressivo em relação aos demais escritores da sua época. As ideias que Paulo traz acerca de como a mulher deveria ser tratada, do relacionamento da mulher no lar, na sociedade, na igreja, são ideias revolucionárias. Para muitos de nós podemos dizer assim, não, elas não são o bastante. Novamente, nem sempre nós devemos analisar o texto à luz daquilo que nós temos a compreensão hoje. Nós temos que analisar o texto dentro da sua cultura. A Bíblia foi escrita não para nós, em primeiro lugar. Ela foi escrita para um determinado povo, numa determinada época, numa determinada cultura. Ela é palavra de Deus, ela se aplica a nós, mas essa aplicação demanda de nós, então, que nós possamos compreender quais eram os destinatários originais desse texto. Como que eles iriam receber esse texto? Como que eles iriam ler esse texto? Qual seria a interpretação que eles dariam a esse texto? Somente, então, nós temos condições de perguntar, e nós hoje? Como esse mesmo texto se aplica a nós?
qual é a verdade, os princípios daquela época que são transferidos e aplicáveis a nós hoje. E quando a gente trata a Bíblia dessas Escrituras, a gente vai ver, se eu puder usar uma expressão aqui sem ofender nenhum dos meus irmãos, e espero não fazê-lo, quando a gente trata a Bíblia dessa maneira, a gente pode dizer que Paulo era tremendamente liberal em relação às mulheres, em relação àquilo que deveria ser o relacionamento das mulheres, inclusive nas igrejas. Quando você estuda a fundo algumas das passagens mais complexas de Paulo, em relação, por exemplo, às mulheres na igreja, você vai ver que talvez a mensagem que a gente está acostumado a ouvir não seja exatamente aquela mensagem que estava lá, ou que nós imaginamos, mas é uma mensagem de libertação e não de opressão, na verdade. Então, quando Paulo é entendido corretamente, à luz do seu contexto e da sua época, a história de que ele era opressor, de que aquilo que ele estava trazendo era uma opressão para prender as mulheres, essa história cai por terra. Agora, de um modo geral, a gente olha para as Escrituras e a gente pode afirmar o ensinamento geral das Escrituras acerca de homem e mulher é que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Isso está lá logo no começo. Homem e mulher foram ambos criados por Deus. Ambos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Não é só o homem que traz a imagem de Deus e semelhança de Deus, no sentido do seu valor. Homem e mulher são iguais em valor ontológico diante de Deus. Nós podemos até falar sobre funções diferentes, e funções diferentes talvez, de fato, existam. Há diferenças entre homem e mulher, que são diferenças reais, que não deveriam ser jamais negadas. Um dos problemas, novamente, do feminismo moderno e de nosso tempo é negar tais diferenças. Elas não deveriam ser negadas. Na verdade, elas deveriam ser afirmadas e apreciadas, tais diferenças, mas jamais negadas. E esse é um dos problemas, novamente, quando a gente se deixa guiar por uma ideologia e não pelo ensino das Escrituras. Então, nós devemos voltar para as Escrituras e acreditar que aquilo que as Escrituras ensinam acerca do homem e da mulher, e principalmente essa questão de que as pessoas, esses mitos, eles na verdade são mitos, não passam disso. O ensinamento das Escrituras, ele aponta para o valor de homem e mulher, para a dignidade humana de ambos os sexos e de toda a vida humana. E é por isso que, diferente de tantos outros textos, muito embora às vezes a gente lê uma porção das Escrituras que a gente torça o nosso nariz, ou aparentemente a gente tem dificuldade de entender porque ela está refletindo o contexto da época, é por isso que a Bíblia vai apresentar toda ela, a figura feminina, em muitas instâncias, em um contraponto, ou em um contraste com a cultura da época. Pensa bem, desde o Pentateuco, onde a gente vai encontrar Miriam junto com Moisés e Arão, como uma pessoa que tinha uma certa, dentro daquela história, ela tem uma certa prominência ali. A gente vai encontrar outras figuras bíblicas, como Ruth, a gente vai encontrar como Débora, no texto de Juízes, a gente vai encontrar como mulheres que desempenham papéis no plano da redenção de Deus. Algo extraordinário quando você pensa nessa Bíblia, nesse texto como um todo, e você vai encontrar essas mulheres, e aí isso percorre até o Novo Testamento, até a relação de Jesus com as mulheres no ministério de Jesus, as mulheres no ministério de Paulo, esse homem que é chamado de machista, o quanto as mulheres estavam presentes, quantas mulheres foram companheiras dele, e quanto ele fala das mulheres, e menciona pelo nome muitas delas, e elogia elas pelo trabalho que elas estavam desempenhando juntamente com ele ministerialmente. Isso está presente no texto bíblico. E muitas vezes a gente passa por cima disso, ou perde isso, porque novamente a gente está dando ouvido a essas ideias e a esses mitos que são transmitidos a nós sem fundamento bíblico. Então é importante que a gente volte para a Bíblia e volte para a ideia daquilo que a Bíblia diz. Isso vai exigir de nós um pouquinho mais de leitura e um pouquinho mais de estudo, devo dizer a você. A Bíblia não é um texto racista. A Bíblia diz que Deus fez todos os povos. Paulo disse que de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Paulo está dizendo dessa maneira que Deus é Senhor de todos, de toda a terra, de todos os povos.
Nada diferente daquilo que os salmos já dizem. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam. Todas as pessoas. Não é de estranhar que a gente vai olhar no Apocalipse e a gente vai ver lá povos de todas as línguas, raças, tribos e nações diante de Deus, adorando o Cordeiro. Por quê? Porque o texto da Bíblia é um texto universal. Porque Deus diz que todos os povos, todas as pessoas, todas as etnias, todos os grupos, todas as línguas pertencem a Ele e procedem dele. Como que alguém pode dizer que a Bíblia é um livro racista? É a má interpretação da Bíblia, é um mau uso das Escrituras, é uma maneira errada de olhar para as Escrituras que faz com que a Bíblia possa parecer assim. Quando a Bíblia é interpretada corretamente, quando a Bíblia é estudada corretamente, quando a mensagem da Bíblia é levada a sério de maneira correta, nós não temos nas Escrituras motivo para defender, para apoiar, para sustentar quaisquer ideias de preconceito ou de racismo. De fato, como dizia um dos meus primeiros pastores, um homem negro com muito orgulho, numa época em que talvez muitos não tinham aquele orgulho, e eu lembro dele estabelecendo isso, e eu aprendi a respeitá-lo e amá-lo por isso. Eu poderia talvez discordar de muitas coisas que ele ensinava teologicamente ao longo dos anos, mas é alguém que eu nunca vou deixar de respeitar pela sua vida, pelo seu exemplo e tantas coisas que ele me ensinou. E eu devo meus primeiros passos na fé àquele homem. E ele dizia, usando o texto de Provérbios, citava com frequência: quem zomba da criatura insulta o Criador. Quando nós fazemos pouco caso, zombamos com as nossas palavras, com os nossos atos, com as nossas piadas, de outros seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é que nós estamos insultando? Deus, o seu Criador. Deus é o Criador de todos, e todos os povos procedem dele. Então, meus irmãos, novamente, nosso tempo aqui se esgota, mas é importante que a gente aprenda a ler as Escrituras. É importante que a gente aprenda a amar as Escrituras, valorizar as Escrituras. É importante que a gente reconheça o elemento humano das Escrituras, mas não em detrimento ao seu aspecto divino. O problema dos liberais, como dizia Roger Olson, é que eles colocam o elemento humano acima do aspecto divino. Eles enfatizam tanto o elemento humano das Escrituras que eles se esquecem que as Escrituras é a palavra de Deus. Quando as Escrituras deixam de ser palavra de Deus, quando as Escrituras deixam de ser divinas nesse aspecto de inspiradas por Deus, elas perdem toda a habilidade de falar a nós, de nos orientar, de nos transmitir a vida pelo Espírito. São essas palavras de Deus que vieram a nós. Como Paulo disse, elas são aptas para nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução. Elas são aptas para nos guiar e nos preparar para toda boa obra. Mas somente quando nós as consideramos como devemos considerá-la. Dallas Willard diz o seguinte: no seu lado humano, suponho que a Bíblia foi produzida e preservada por seres humanos competentes que eram, no mínimo, tão inteligentes e devotos quanto somos hoje. Pressuponho que eles tiveram plena capacidade de interpretar com precisão a sua própria experiência, de apresentar com objetividade aquilo que ouviram e vivenciaram na língua das suas comunidades históricas, que hoje conseguimos compreender com o devido esforço. No lado divino, pressuponho que Deus teve disposição e competência para fazer que a Bíblia, inclusive os relatos sobre Jesus, fosse escrita e preservada de modo a assegurar que as Escrituras cumpram entre os homens de todo o mundo os propósitos que o Senhor concebeu para elas. Aqueles que realmente creem em Deus não veem problema nenhum nisso. Suponho que ele não legou nem legaria a sua mensagem à humanidade na forma que só possa ser compreendida por um punhado de estudiosos profissionais no final do século XX, que não conseguem concordar nem sequer entre si acerca das teorias que supõem determinar qual é a mensagem. Dallas Willard está falando aqui, em outras palavras, que essa ideia de que somente um punhado de pessoas, críticos das Escrituras do século XX, são capazes de interpretá-la corretamente, está equivocada. Ele supõe que Deus nos deu a Bíblia para que todos que creem nele e que se aproximam dela com o coração sincero, com a disposição de ler e com a atitude
para compreender aquilo, vão compreender. Não importa se eles sejam acadêmicos ou não. E eles vão compreendê-la como palavra de Deus. A Bíblia, afinal, é dádiva de Deus para o mundo por intermédio de sua igreja, não dos seus eruditos. A Bíblia nos chega por intermédio da vida do povo de Deus e nutre essa vida. O seu propósito é prático, não acadêmico. O que se faz necessário para nos encaminhar a vida no reino de Deus é uma leitura inteligente, cuidadosa, exaustiva, mas direta, ou seja, uma leitura que não seja regida por teorias obscuras, nem ditada por modismos ou por uma ortodoxia irracional. Portanto, o que nós devemos fazer? Nós devemos confiar na Bíblia como palavra de Deus. Nós devemos confiar na autoridade das Escrituras. Nós devemos lidar com a Bíblia como nós estivéssemos lidando com aquilo que ela mesma diz acerca de si. Ela é um texto sagrado. Ela é palavra de Deus. Ela transmite a nós o conselho de Deus. Ela não é um livro qualquer, como qualquer outro livro que nós lemos. Ela não é um livro apenas que nos inspira, ela é um livro inspirado. A Confissão de Fé de Westminster coloca de maneira bem clara, diz assim: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Todo o conselho de Deus está aqui, declarado expressamente ou deduzido das Escrituras. Ele diz ainda, a Confissão diz ainda: pelo testemunho da igreja podemos ser movidos e incitados a um ato irreverente e apreço pela Escritura Sagrada. A igreja toda, no decorrer dos séculos, essa é a posição da igreja, esta é a palavra de Deus. Nós devemos ter diante dela um ato reverente e um apreço por essa palavra. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica aos nossos corações. O que nós devemos fazer? É confiar nessa palavra, é nos aproximar dela com reverência, é nos aproximar dela como se estivéssemos diante do próprio Deus, que fala conosco por meio dela. Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos repreende quando precisamos de repreensão, Ele nos instrui como viver uma vida que agrada a Ele, que honra os seus propósitos, uma vida de amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos capacita para toda boa obra. Por isso, é importante que aqueles que pregam a Bíblia creiam na Bíblia. E eu vou dizer para você, se você frequenta uma igreja onde o pregador tem dúvida acerca da Bíblia, é melhor você considerar. Tem alguma coisa errada. Se aquele que prega a Bíblia não confia na Bíblia, não crê na Bíblia, na eficácia da Bíblia, na autoridade da Bíblia, acredita que a Bíblia tem contradições, erros e tudo mais, tem alguma coisa errada. Como é que eu posso crer em qualquer mensagem que proceda dessa maneira? Então, confie na Bíblia. Segundo, leia e estude a Bíblia. É notório entre nós que somos pobres na leitura da Bíblia, que somos pobres no estudo da Bíblia. Nossa geração é a geração mais abençoada que existe em termos de recursos e acesso às Escrituras. Meus queridos, eu estudei teologia no seminário não tanto tempo atrás. Pouco mais de 30 anos eu estava no seminário. Naquela época, tinham livros que não estavam disponíveis na língua portuguesa. Tinham livros que nós tínhamos que ir lá, algumas cópias velhas somente e pesadas na biblioteca, e ler em uma outra língua. No entanto, hoje, todos esses livros e tantos outros que eu jamais sonhei ter acesso, estão disponíveis a nós hoje. Estão ao nosso alcance. A gente pode ler, a gente pode estudar, a gente pode conhecer, a gente tem acesso online, ilimitado, mais do que qualquer um de nós pode dar conta de acessar. A gente tem acesso a recursos
muito, muito fáceis e baratos, que quando eu estava no seminário, eu jamais sonhei em tê-los. Então, vamos fazer um bom uso disso. Vamos tratar as Escrituras não só como palavra de Deus para nós, a sua importância e confiar nela, mas se a gente tem dúvida acerca de certas coisas, vamos nos dedicar a estudar, vamos nos dedicar a ler os textos. É isso que nós fazemos com qualquer outra coisa que é de nosso interesse, não é verdade? Não é isso que nós fazemos em determinadas áreas da vida. Vamos fazer o mesmo com as Escrituras, se nós confiamos que elas são a palavra de Deus e que a mensagem que as Escrituras transmitem a nós é fundamental para a nossa vida, para a nossa salvação e para a nossa relação no mundo e para o cumprimento da nossa missão nesse mundo, até que o Senhor nos chame. Então vamos ler. Não vamos nos apartar da Bíblia. O texto que nós lemos, Paulo está falando para Timóteo dessa maneira. Ele está aconselhando um jovem pastor naquela época, dizendo: olha, não se afaste daquilo que você aprendeu. Mantenha firme nisso. Não se afaste. Hoje em dia eu vou dizer a mesma coisa. Para jovens pastores, para jovens cristãos, para todo o povo de Deus aqui. Não se afaste das Escrituras. Não se afaste daquilo que a Bíblia diz. Persevere nessas coisas. Se você tem dúvidas, novamente, muitas vezes a gente tem dúvidas. Continue lendo, estudando, converse com outras pessoas. Há abundante recurso para sanar as suas dificuldades, mas não se afaste nisso, porque daqui é que nós encontramos, e por meio dela é que nós encontramos Cristo, e Cristo é quem nós precisamos para a nossa salvação. A partir do momento que a gente começa a desconfiar da Bíblia, note o que acontece. Nós começamos a desconfiar de Cristo. Porque onde nós encontramos Cristo? Na Bíblia. As Escrituras testificam ao meu respeito. Elas apontam para mim. Elas foram escritas acerca de mim, disse Jesus. Onde nós encontramos Cristo? Qualquer outro lugar, a não ser na Bíblia, é só na Bíblia. Então, se você começar a acreditar nas tantas teorias que hoje em dia tem, que minam a autoridade das Escrituras, que minam a confiabilidade nas Escrituras, não vai demorar muito tempo até que talvez você também perca a sua confiança. É por isso que eu insisto. Confie nas Escrituras, estude as Escrituras com seriedade e receba delas o fundamento para a sua fé, porque esse fundamento é sólido.